Vovó revela segredos impressionantes sobre os abusos que sofreu após perder seu filho. A casa de Dona Jacemilda, com seus azulejos desgastados e móveis antigos, sempre foi um refúgio. Mas agora, cada canto ecoava tristeza. Ela, 79 anos, parecia uma sombra da mulher forte que um dia foi. A morte de Otávio não tinha sido apenas uma perda. Foi o estopim para uma série de revelações que a consumiam. Enquanto se sentava em sua poltrona favorita com um xale cobrindo os ombros, um nó na garganta a impedia de respirar. Onde estava o amor? Onde haviam se escondido as memórias de risadas e carinho, agora drenadas pelo vazio? E Juliano? Ah, Juliano! O homem que prometeu amá-la na alegria e na tristeza, agora estava obcecado. O desejo insano de ter outro filho era como um grito ensurdecedor, uma constante lembrança de que nada, nunca, seria igual. As discussões entre eles cortavam o ar como facas afiadas. Ele queria um herdeiro. Ela só queria lembrar do uma noite, após mais uma briga. Suas vozes elevadas ecoaram pela casa. "Você não me entende! Ele não pode voltar!" Ela gritou, as lágrimas escorrendo sem controle. O olhar de Juliano era frio, um mar de gelo. E naquele instante, algo dentro dela quebrou. O flashback de dias antigos a invadiu. Os longos dias ensolarados passam enquanto ela costurava em sua loja de tecidos. As risadas de Otávio preenchiam o espaço. Mas agora, a loja, assim como aquele lar, se perdeu. Estava cheia de arrependimentos. Uma tragédia. O último fio que a mantinha unida à sanidade havia se rompido. As noites eram longas, atormentadas. Ela sonhava com sombras, espíritos que a cercavam, lembrando-a de segredos enterrados que ela ainda carregava. Nesse estado frágil, uma discussão explosiva com Juliano a levou a agir de maneira impulsiva. Suas palavras cruéis cortaram como lâminas, e num acesso de raiva, ela decidiu que não aguentaria mais. Não eram apenas papéis, mas fragmentos de uma vida que ela não conhecia. O que mais ele tinha escondido? Os segredos começaram a se juntar como peças de um quebra-cabeça, e a tensão aumentava a cada segundo. Anos depois, ao reabrir sua loja, dedicou-se a ajudar outras mulheres que passavam por dores semelhantes. Entre risadas e lágrimas, ela se tornava um pilar de força. Contudo, as sombras do passado se aproximavam e novos segredos sobre Juliano começaram a surgir. Como fantasmas inquietos em busca de redenção. O que mais estava guardado? Jacemilda percebeu que precisava enfrentar a verdade, não apenas sobre Juliano, mas sobre ela mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem P. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Jacemilda lutava contra os fantasmas do passado e as dores do presente, algo a fez parar abruptamente. Um som estridente cortou o ar pesado da sala.
O telefone antigo, que raramente tocava, começou a tocar. O coração dela pulou. Com mãos trêmulas, ela atendeu, pensando que poderia ser uma ligação reconfortante de alguém que entendia sua dor. Mas a voz do outro lado era desconhecida. Um timbre profundo e angustiante. Oi, sou eu, e preciso que você me escute. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era Thaís, a melhor amiga de Otávio. Tem coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo. Jacimilda sentiu um frio na espinha. Havia algo na maneira como Thaís falou que a assustou. Que aconteceu, Thaís? O que você quer dizer? A voz da amiga parecia trêmula, carregada de um peso bem maior que a dor. É sobre Juliano. Você não sabe o que ele fez. Tem coisas que envolvem Otávio que você precisa descobrir antes que seja tarde demais. A tensão no peito de Jacimilda se intensificou. O que poderia ser tão devastador? Por que Thaís não havia falado antes? As memórias de Otávio começaram a inundar sua mente. Ele sempre havia sido tão puro, tão inocente. O que havia seu marido para esconder? Por favor, encontre-se comigo. É urgente. É sobre o que aconteceu na noite da morte dele. A frase a atingiu como um soco no estômago. Aquelas palavras ecoaram, e um nó se formou na garganta dela. Toda aquela dor, toda aquela raiva agora parecia estar se preparando para desabar. E se tudo o que sabia sobre a morte de Otávio estivesse errado? Estou indo, ela respondeu. Sua voz quase um sussurro. Desligou e, naquele instante, decidiu que precisava saber a verdade, mesmo que essa verdade pudesse colocar em questão todo o amor que acreditou ter. Desceu para a loja, mas não conseguia parar de pensar no que Thaís havia dito. As sombras do passado se estendiam diante dela, cada uma mais escura que a anterior. Os gritos de Juliano ainda ressoavam em seus ouvidos, mas agora misturavam-se a um novo pavor. O que ele poderia ter feito que arruinou a vida de Otávio? O que Juliano estava escondendo? Quando chegou ao café onde Thaís a esperava, as luzes se misturavam com o reflexo da tristeza em seu olhar. A amiga estava pálida, nervosa. Quando Jacimilda se sentou, Thaís olhou ao redor. Estava lá também. Eu vi Jacimilda. Ele prometeu que ia me ajudar. Mas eu só consegui ver ele saindo no dia seguinte, com um olhar vazio. Eu não sabia o que fazer. Os olhos de Jacimilda se alargaram, a dor pulsando dentro dela. As peças começaram a se encaixar, e ela sentia que a cada instante sua realidade estava se desmoronando. Como poderia Juliano, o homem que amava, ter algo a ver com a morte de seu filho? As lágrimas brotaram, queimando suas bochechas. Eu não quero acreditar, ela murmurou, a voz embargada. Juliano não poderia fazer isso. Mas na fragilidade dela, uma nova semente de dúvida começava a crescer. O que mais Juliano estava escondendo? Jacimilda, você precisa confrontá-lo, Thaís insistiu, a urgência em suas palavras misturando-se ao terror que elas apresentavam. Antes que ele faça algo que você não pode imaginar. E nesse momento, enquanto tudo girava ao seu redor, uma parte de Jacimilda percebeu que esse confronto não seria apenas com Juliano, mas com tudo que havia crido até então. E no fundo de seu ser, algo começou a fervilhar, um desejo de verdade que não poderia ser ignorado. Quando Jacimilda se despediu, o coração pesava com perguntas que nunca imaginou ter. A distância até casa parecia infinita, um mar de incertezas. Ao cruzar o limiar de sua porta,
Sentiu como se o mundo todo estivesse prestes a desabar novamente. Ela sabia que a qualquer momento o que havia enterrado começaria a emergir. E assim, cercada pelas sombras e segredos, Jacemilda deu o primeiro passo para enfrentar a tempestade que se aproximava. Uma tempestade que poderia mudar tudo e, ao mesmo tempo, não deixar nada igual. Jacemilda estava em casa, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e tristeza. Os pensamentos sobre a conversa com Thaís não saíam de sua cabeça. Cada passo em direção à sala parecia um peso maior que o anterior. Ao abrir a porta, o ar pesava. As sombras dançavam nas paredes e o silêncio era opressor. Ela precisava. Sentou-se na poltrona, as mãos tremendo em seu colo. Cada segundo parecia uma eternidade. O que Juliano estava escondendo? O que mais poderia haver por trás da tragédia? Então, como um relâmpago, o som de uma chave se movendo na porta trouxe um choque à sua realidade. Juliano entrou, com o olhar cansado, mas ao mesmo tempo havia uma determinação que ela nunca havia visto antes. Jacemilda, precisamos conversar. Ele começou, mas a voz dela cortou o ar. Não. Primeiro você me escuta, disse ela, as palavras saindo como um grito sufocado. Thaís me contou sobre a noite da morte de Otávio. Ela disse que você estava lá. O olhar de Juliano se endureceu. Isso não é verdade. Você sabe que eu a amava como um filho. Não tenho nada a ver com isso. Sua voz estava tremendo e ela percebeu um medo real na maneira como ele encarava. Se não tem nada a ver, então por que Thaís disse que você estava lá? O nó na garganta dela apertava, as palavras saindo entre lágrimas. Juliano hesitou, a tensão aumentando. Ela não sabe o que está falando. Ela sempre teve um problema com a verdade. Ele andou de um lado para o outro, a frustração evidente. Eu não quero que você escute isso dela. O que mais ela pode estar mentindo? Ele falava rápido, como se estivesse defendendo sua vida. Mas a desesperança na voz dele fez a dúvida se instalar. E então aconteceu. Um barulho estrondoso, como um trovão. A porta foi aberta com força e um rosto conhecido emergiu da escuridão. Thaís estava ofegante, seus olhos arregalados de terror. Jacemilda! Gritou ela, a voz quebrada. Você precisa saber. Existe uma gravação que pode mudar tudo. A tensão na casa aumentou. Jacemilda pôde sentir o frio na espinha. Do que você está falando? Ela buscou, tentando processar as palavras. Na noite em que Otávio morreu, eu gravei. Eu sabia que algo estava errado. Eu não podia ficar de braços cruzados. E agora você precisa ver isso antes que seja tarde. A urgência na voz de Thaís fazia o coração de Jacemilda acelerar. Você está falando de gravação? O que isso prova? O chão parecia tremer sob seus pés. As dúvidas começavam a se aglomerar em sua mente. Sem esperar resposta, Thaís puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dono de um dispositivo que parecia ultrapassado, fez um sinal para que todas se aproximassem do antigo aparelho de som na sala. Eu encontrei isso antes de Otávio morrer. Eu queria mostrar, mas não tive coragem. Jacemilda, você precisa ouvir agora. Thaís pressionou um botão e sons estrondosos preencheram o ambiente. As vozes eram abafadas, mas uma delas era claramente a de Juliano. Você precisa se livrar dele. Não há como voltar atrás. Ele vai arruinar tudo. Os olhos de Jacemilda se arregalaram. O que estava ouvindo não parecia possível. O que é isso?
E ela sussurrou, o peito apertando novamente. Juliano estava pálido, a expressão de terror estampada em seu rosto. Não, isso não é o que parece. Thaís, você não pode fazer isso. A impotência em sua voz era palpável. Thaís olhou para Jacimilda, os olhos cheios de compaixão e desespero. Você precisa entender. Otávio não estava sozinho. Ele sabia de segredos que Juliano guardava. Ele não teve um acidente. Jacimilda vacilou, as peças começando a se encaixar de uma forma horrível. O que mais havia por trás da morte de seu filho? Se ele não teve um acidente, o que foi, Thaís? A resposta pairou no ar, não dita, uma sombra imensa que ameaçava engolir cada um dos sentimentos que Jacimilda havia segurado até agora. Ela olhou para Juliano, que não parecia mais o homem que conhecia, mas sim uma figura cercada por mistério e traição. E ao fechar os olhos por um segundo, ela sentiu que toda a realidade tinha mudado. O que mais poderia estar escondido? O que mais estava enterrado sob o peso dos segredos familiares? Jacemilda olhou nos olhos de Juliano, e o que viu refletia um abismo de incerteza. O som da gravação continuava a ecoar em sua mente. O que mais você esconde de mim? As palavras escaparam de seus lábios como um grito sufocado. Juliano mordeu o lábio, tremendo. Você não entende, tem coisas que é melhor não saber. Mas Thaís não estava disposta a deixar isso passar. Jacemilda, você precisa ouvir o resto. Essa gravação. Ela parou, o coração acelerado. Quem mais poderia estar envolvido? Há mais. Nesse instante, uma batida forte na porta interrompeu a conversa. O som fez Jacemilda pular, o medo tomando conta. Quem é agora? Ela pensou, já cansada de surpresas. Thaís olhou para Juliano, que parecia perder o controle. A batida se repetiu, mais insistente. Jacemilda, é a polícia. A voz do outro lado era firme. O estômago dela se revirou. O que Juliano havia feito? Entre! Ela gritou, sua voz ecoando na sala. A porta se abriu com força e 2 policiais entraram, radiando autoridade. Juliano imediatamente se afastou, uma expressão de pânico surgindo em seu rosto. O que vocês querem? Ele perguntou, tentando manter a calma. Precisamos falar com você, senhor, disse um dos policiais, olhando diretamente para Juliano, sobre a morte de Otávio. A expressão no rosto de Jacemilda se tornou de choque. O mundo à sua volta desmoronava. Eu não tenho nada a ver com isso, Juliano quase gritou, sua voz desesperada. Mas os policiais não recuaram. Recebemos informações de que você pode estar envolvido e precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. O outro policial disse, o olhar firme. Envolvido? Como assim? Jacemilda não conseguia processar. Ele não fez nada. Ele amava Otávio. Suas palavras saíram em um turbilhão de emoções. Como ela poderia pensar assim quando a gravação ecoava em sua cabeça? Jacemilda, começou Thaís, mas a mulher estava em um estado de choque. Sabia que precisava de respostas, mas o pânico dentro dela crescia. Juliano estava em silêncio, seu olhar vacilante. Isto é um erro. Eu não fiz nada. Continuou a repetição, tentando se firmar. Mas a gravidade da situação parecia estar esmagando seus esforços. No último mês, houve pessoas que falaram sobre uma discussão entre vocês, disse o policial, olhando fixamente para Juliano. Precisamos saber o que aconteceu naquela noite. As palavras eram um golpe.
Em um momento, Jacenilda percebeu que tudo estava mudando. A gravação, a tensão, os segredos, tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível. E então, algo acontece. Thaís, que se mantinha em silêncio, deu um passo à frente, desafiando tudo. Eu sei o que aconteceu. Eu não posso mais ficar calada. O coração de Jacenilda começou a bater mais rápido ao ouvir sua amiga. Eu vi vocês discutindo. Juliano estava lá e Otávio tinha algo nas mãos. Ele estava assustado. As palavras de Thaís deixaram todos em uma pesada quietude. O que mais ela sabia? Juliano encarou, a raiva e o desespero misturando-se em seu olhar. Não faça isso. Você não sabe o que está envolvendo você. Ele gritou, mas Thaís não recuava. Eu não sabia que você estava consumindo tanta mentira até agora. Eu tenho que proteger Jacenilda. Sua voz vacilou, mas sua determinação brilhou. E nesse instante, uma sirene ecoou do lado de fora. E um novo grupo de policiais chegou, trazendo uma tensão visceral. O coração de Jacenilda pulava. O que mais poderia acontecer? Precisamos que você se vire e coloque as mãos para cima. Uma nova voz gritou. Era alguém que não reconheceram. O clima se tornou uma tempestade de confusão e medo. O que estava acontecendo? Juliano, agora dominado pelo pânico, olhou para Jacenilda. Acredite em mim, eu amo você. Ele puxou a mão para tentar tocar nela, mas a distância entre eles parecia insuperável. O que você fez? Jacenilda murmurou, olhando para ele com medo e descrença. E nesse momento, algo mudou no ar. Um calor que queimava, fazendo todo o silêncio se romper. Uma voz familiar surgiu. Alguém que havia estado longe. Liderando um dos policiais, está uma figura que trouxe um novo choque. Era o irmão de Jacenilda, Carlos, que ela não via há anos, agora em uma posição de autoridade. O olhar de Carlos se fixou em Juliano. Você não deveria estar aqui, ele disse, a gravidade na voz transformando tudo em um ponto de não retorno. O estômago de Jacenilda se revirou. O que estava acontecendo? Agora, não era apenas a revelação da morte de Otávio que estava em jogo, mas um emaranhado de segredos. Os relacionamentos estavam sendo ameaçados, e a verdade era mais sombria do que ela poderia imaginar. Enquanto as luzes do mundo exterior brilhavam, através da janela, a única certeza que Jacenilda tinha era que a tempestade estava apenas começando. Jacenilda olhou nos olhos de Juliano e o que vi? Juliano mordeu o lábio, tremendo. Tem coisas que é melhor não saber. Mas Thaís não estava disposta a deixar isso passar. Jacenilda, você precisa ouvir o resto, essa gravação. Ela parou, o coração acelerado. Quem mais poderia estar envolvido? Há mais. Nesse instante, uma batida forte na porta interrompeu a conversa. O som fez Jacenilda pular, o medo tomando conta. Quem é agora? Ela pensou, já cansada de surpresas. Thaís olhou para Juliano, que parecia perder o controle. A batida se repetiu, mais insistente. Jacenilda, é a polícia! A voz do outro lado era firme. O estômago dela se revirou. O que Juliano havia feito? Entre! Ela gritou, sua voz ecoando na sala. A porta se abriu com força e 2 policiais entraram, radiando autoridade. Juliano imediatamente se afastou, uma expressão de pânico surgindo em seu rosto. O que vocês querem? Ele perguntou, tentando manter a calma. Precisamos falar com você, senhor, disse um dos policiais, olhando diretamente para Juliano.
sobre a morte de Otávio. A expressão no rosto de Jacemilda se tornou de choque. O mundo à sua volta desmoronava. Eu não tenho nada a ver com isso! Juliano quase gritou, sua voz desesperada. Mas os policiais não recuaram. Recebemos informações de que você pode estar envolvido e precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. O outro policial disse, o olhar firme. Envolvido? Como assim? Jacemilda não conseguia processar. Ele não fez nada. Ele amava o Otávio. Suas palavras saíram em um turbilhão de emoções. Como ela poderia pensar assim quando a gravação ecoava em sua cabeça? Jacemilda, começou Thaís, mas a mulher estava em um estado de choque. Sabia que precisava de respostas, mas o pânico dentro dela crescia. Juliana estava em silêncio, seu olhar vacilante. Isto é um erro. Eu não fiz nada. Ele continuou a repetição, tentando se firmar. Mas a gravidade da situação parecia estar esmagando seus esforços. No último mês, houve pessoas que falaram sobre uma discussão entre vocês, disse o policial, olhando fixamente para Juliano. Precisamos saber o que aconteceu naquela noite. As palavras eram um golpe. Em um momento, Jacemilda percebeu que tudo estava mudando. A gravação, a tensão, os segredos, tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível. E então, algo acontece. Thaís, que se mantinha em silêncio, deu um passo à frente, desafiando tudo. Eu sei o que aconteceu. Eu não posso mais ficar calada. O coração de Jacemilda começou a bater mais rápido ao ouvir sua amiga. Eu vi vocês discutindo. Juliano estava lá e Otávio tinha algo nas mãos. Ele estava assustado. As palavras de Thaís deixaram todos em uma pesada quietude. O que mais ela sabia? Juliano a encarou, a raiva e o desespero misturando-se em seu olhar. Não faça isso. Você não sabe o que está envolvendo você. Ele gritou, mas Thaís não recuava. Eu não sabia que você estava consumindo tanta mentira até agora. Eu tenho que proteger Jacemilda. Sua voz vacilou, mas sua determinação brilhou. E nesse instante, uma sirene ecoou do lado de fora. E um novo grupo de policiais chegou, trazendo uma tensão visceral. O coração de Jacemilda pulava. O que mais poderia acontecer? Precisamos que você se vire e coloque as mãos para cima. Uma nova voz gritou. Era alguém que não reconheceram. O clima se tornou uma tempestade de confusão e medo. O que estava acontecendo? Juliano, agora dominado pelo pânico, olhou para Jacemilda. Acredite em mim! Eu amo você! Puxou a mão para tentar tocar nela, mas a distância entre eles parecia insuperável. O que você fez? Jacemilda murmurou, olhando para ele com medo e descrença. Nesse momento, uma figura entrou pela porta trancada. Era Maria, a irmã de Juliano. O olhar dela era intenso, como se soubesse tudo. Juliano, não faça isso, ela disse, a voz tensa. Você não pode esconder mais. As coisas já passaram de um ponto sem retorno. Todos olharam para ela, o temor tomando conta do ambiente. O que ela sabia? Você sabia? Jacemilda perguntou. Sua voz quase um sussurro, mas a resposta veio em forma de um grito. Maria abriu a boca e o que disse fez o mundo de Jacemilda desmoronar. Otávio não morreu por acidente. Ele tinha informações sobre algo muito maior. E Juliano, ele tentou proteger você. Mas agora tudo está em jogo. O chão sob os pés de Jacemilda parecia derreter.
O que você quer dizer? O coração dela batia tão rápido que parecia que ia parar. Juliano estava sendo ameaçado. Ele não teve escolha. Maria ficou pálida, a verdade jorrando como um rio desconhecido, arrastando tudo o que conhecia. É uma rede de mentiras, e eles não vão parar. Vocês estão todos em perigo. O silêncio foi ensurdecedor. A verdade, agora girando como um furacão, tomou conta da sala. A cada palavra de Maria, um novo segredo se desdobrava, e Jacenilda mal conseguia respirar. Juliano olhou desesperado, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria proteger você, Jacimilda. Eu não queria que você soubesse. Mas a desconfiança já estava instalada. Jacimilda sentia a terra se movendo sob seus pés. O que está acontecendo? O que você esconde, Juliano? E enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar, uma nova verdade ameaçava engolir tudo, deixando a pergunta reverberando em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a profundidade da traição que cercava sua vida? Foi um momento de clareza, onde as peças do quebra-cabeça tomaram um novo formato, mas a imagem ainda era uma confusão de dor e desespero. O que mais poderia acontecer? O que ainda estava por vir? Jacimilda olhou nos olhos de Juliano e o que viu refletia um abismo de incerteza. O som da gravação continuava a ecoar em sua mente. O que mais você esconde de mim? As palavras escaparam de seus lábios como um grito sufocado. Juliano mordeu o lábio, tremendo. Tem coisas que é melhor não saber. Mas Thaís não estava disposta a deixar isso passar. Jacimilda, você precisa ouvir o resto. Essa gravação. Ela parou, o coração acelerado. Quem mais poderia estar envolvido? Há mais. Nesse instante, uma batida forte na porta interrompeu a conversa. O som fez Jacimilda pular, o medo tomando conta. Quem é agora? Ela pensou, já cansada de surpresas. Thaís olhou para Juliano, que parecia perder o controle. A batida se repetiu, mais insistente. Jacimilda, é a polícia! A voz do outro lado era firme. O estômago dela se revirou. O que Juliane havia feito? Entre! Ela gritou, sua voz ecoando na sala. A porta se abriu com força e 2 policiais entraram, radiando autoridade. Juliano imediatamente se afastou, uma expressão de pânico surgindo em seu rosto. O que vocês querem? Ele perguntou, tentando manter a calma. Precisamos falar com você, senhor, disse um dos policiais, olhando diretamente para Juliano. Sobre a morte de Otávio. A expressão no rosto de Jacimilda se tornou de choque. O mundo à sua volta desmoronava. Eu não tenho nada a ver com isso. Juliano quase gritou, sua voz desesperada. Mas os policiais não recuaram. Recebemos informações de que você pode estar envolvido e precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. O outro policial disse, o olhar firme. Envolvido? Como assim? Jacimilda não conseguia processar. Ele não fez nada. Ele amava Otávio. Suas palavras saíram em um turbilhão de emoções. Como ela poderia pensar assim quando a gravação ecoava em sua cabeça? Jacimilda, começou Thaís, mas a mulher estava em um estado de choque. Sabia que precisava de respostas, mas o pânico dentro dela crescia. Juliano estava em silêncio, seu olhar vacilante. Isto é um erro, eu não fiz nada! Ele continuou a repetição, tentando se firmar. Mas a gravidade da situação parecia estar esmagando seus esforços. No último mês, houve pessoas que falaram sobre uma discussão entre vocês, disse o policial, olhando fixamente para Juliano. Precisamos saber o que aconteceu naquela noite.
As palavras eram um golpe. Em um momento, Jacimilda percebeu que tudo estava mudando. A gravação, a tensão, os segredos, tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível. E então, algo acontece. Thaís, que se mantinha em silêncio, deu um passo à frente, desafiando tudo. Eu sei o que aconteceu. Eu não posso mais ficar calada. O coração de Jacimilda começou a bater mais rápido ao ouvir sua amiga. Eu vi vocês discutindo. Juliana estava lá e Otávio tinha algo nas mãos. E ele estava assustado. As palavras de Thaís deixaram todos em uma pesada quietude. O que mais ela sabia? Juliano a encarou, a raiva e o desespero misturando-se em seu olhar. Não faça isso. Você não sabe o que está envolvendo você. Ele gritou. Mas Thaís não recuava. Eu não sabia que você estava consumindo tanta mentira até agora. Eu tenho que proteger Jacimilda. Sua voz vacilou, mas sua determinação brilhou. E nesse instante, uma sirene ecoou do lado de fora e um novo grupo de policiais chegou, trazendo uma tensão visceral. O coração de Jacimilda pulava. O que mais poderia acontecer? Precisamos que você se vire e coloque as mãos para cima. Uma nova voz gritou. Era alguém que não reconheceram. O clima se tornou uma tempestade de confusão e medo. O que estava acontecendo? Juliano, agora dominado pelo pânico, olhou para Jacimilda. Acredite em mim. Eu amo você. Ele puxou a mão para tentar tocar nela, mas a distância entre eles parecia insuperável. O que você fez? Jacimilda murmurou, olhando para ele com medo e descrença. Nesse momento, uma figura entrou pela porta trancada. Era Maria, a irmã de Juliano. O olhar dela era intenso, como se soubesse tudo. Juliano, não faça isso, ela disse, a voz tensa. Você não pode esconder mais. As coisas já passaram de um ponto sem retorno. Todos olharam para ela, o temor tomando conta do ambiente. O que ela sabia? Você sabia? Jacimilda perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas a resposta veio em forma de um grito. Maria abriu a boca e o que disse fez o mundo de Jacimilda desmoronar. Otávio não morreu por acidente. Ele tinha informações sobre algo muito maior. E Juliano, ele tentou proteger você, mas agora tudo está em jogo. O chão sob os pés de Jacimilda parecia derreter. O que você quer dizer? O coração dela batia tão rápido que parecia que ia parar. Juliano estava sendo ameaçado. Ele não teve escolha. Maria ficou pálida, a verdade jorrando como um rio desconhecido, arrastando tudo o que conhecia. É uma rede de mentiras e eles não vão parar. Vocês estão todos em perigo. O silêncio foi ensurdecedor. A verdade, agora girando como um furacão, tomou conta da sala. A cada palavra de Maria, um novo segredo se desdobrava. E Jacimilda mal conseguia respirar. Juliano olhou desesperado, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria proteger você, Jacimilda. Eu não queria que você soubesse. Mas a desconfiança já estava instalada. Jacimilda sentia a terra se movendo sob seus pés. O que está acontecendo? O que você esconde, Juliano? Foi quando um estrondo ressoou do lado de fora. A janela estourou em 1000 pedaços e alguém entrou, armada. Gritos ecoaram. A figura alta e encapuzada apontou a arma diretamente para Juliano. Você não devia ter falado, seu traidor!
bradou, a voz sonoramente familiar. O coração de Jacenilda disparou. O que estava acontecendo? Pedro? Ela conseguiu reconhecer. Pedro, o melhor amigo de Juliano, e o homem que sempre jurou proteger a família. O que a vida estava se tornando? Agora, tudo o que parecia seguro estava se revelando como um pesadelo. Ela se sentia presa e seus olhos buscavam uma saída, enquanto a tensão se acumulava. Como um fio prestes a romper, Jacemilda ainda não conseguia entender tudo, mas sabia que as reviravoltas não acabariam ali. O que mais estava por vir? Jacemilda sentiu seu coração disparar ao reconhecer a figura que estava na sala. Pedro, o melhor amigo de Juliano, estava ali, armado, e tudo parecia uma cena de filme de terror. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela olhava para a arma apontada. O que estava acontecendo? Por que ele estava fazendo isso? O que mais havia por trás de toda aquela confusão? Coloquem as mãos para cima e ninguém se machuca, gritou Pedro, a voz tremendo, mas a determinação evidente. Juliano, em estado de choque, parecia paralisado. Ele não sabia o que fazer. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca pareciam insuficientes para a gravidade do momento. Pedro, larga essa arma! Você não precisa fazer isso, Juliano implorou, sua voz vacilante. Mas Pedro não estava ouvindo. Eu avisei, Juliano. Eu disse que você deveria ter ficado longe daquela criança. Ele se referia a Otávio, e o peso daquelas palavras fez Jacemilda sentir que o chão sumia sob seus pés. Do que você está falando? Jacemilda perguntou, tentando entender. O que aconteceu? Por que você está falando assim? O que você sabe? A tensão na sala era palpável. Thaís tremia ao lado dela. E Maria, irmã de Juliano, observava a cena com um misto de horror e confusão. O que mais estava em jogo? O que mais haviam escondido? Você não vê? Tudo isso era por causa do que Otávio descobriu. Ele se meteu em coisas que não devia. Pedro gritou, o olhar sombrio. Eu avisei você, Juliano. Não se envolva. Agora estamos todos em perigo. Jacemilda se sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Sobre o que você está falando? O que ele descobriu? Ela tentava entender, mas tudo parecia uma teia de mentiras e segredos. Ele sabia sobre o tráfico, Jacemilda. Sabia que eles estavam usando a loja para transporte. Aquelas coisas que ficavam escondidas nos tecidos, Pedro disse, a voz esmorecendo. Você não entende. Juliano tentava proteger você e a ele. Mas a verdade é que Otávio estava prestes a contar demais. Um frio percorreu o corpo de Jacemilda. A loja? As risadas e memórias de tempos simples estavam sendo substituídas por uma realidade obscura. Meu Deus! Ela murmurou, não querendo acreditar. Juliano então se virou para Pedro, como se o desafio o tivesse despertado. Você está mentindo. Otávio nunca se meteu nisso. Ele era uma criança, um garoto inocente. O que você realmente quer? A resposta de Pedro foi rápida e carregada de desespero. O que eu quero? Quero que você pare de brincar com fogo. Eles vão vir atrás de você, Juliano. E se você não tiver cuidado, eles vão acabar com todos nós. Súbito, as luzes se apagaram. O apagão transformou a sala em uma escuridão insondável e os corações começaram a bater mais rápido. O silêncio era interrompido apenas pelo som de passos pesados lá fora. Algo estava acontecendo.
O cenário que antes era de confronto, agora era de emergência. Quando as luzes se acenderam novamente, tudo havia mudado. As portas da frente se arrebentaram de uma vez e homens encapuzados invadiram a sala. Armas em punho, eles gritaram ordens, empurrando a todos com brutalidade. Jacemilda mal conseguia entender o que estava acontecendo. Seu mundo estava desmoronando em 1000 pedaços. "Estamos procurando por você!" gritou um dos homens, apontando para Juliano. "Largue a arma, traidor!" Juliano hesitou, e algo em seu olhar mudou. Uma mistura de medo e súplica. "Não! Esperem!" Ele gritou, mas as palavras se perderam no caos. "Vocês todos vão se arrepender de se meter nesse jogo", disse o homem mais alto, com uma voz grave e ameaçadora. A atmosfera estava pesada, e cada um ali sabia que a vida não voltaria a ser a mesma. Jacemilda olhou para Juliano, e as peças começaram a se encaixar, mas de forma assustadora. Ele estava envolvido em algo maior do que ela podia imaginar. Aquela teia de mentiras era protetora, mas agora parecia uma armadilha mortal. O que mais havia? O que mais estava enterrado sob a superfície tranquila da vida que levavam? As últimas palavras de Pedro ecoaram em sua mente. Você estava prestes a contar demais. O que significava isso? O que Pedro sabia que poderia decidir o futuro deles? Em meio ao caos, Jacemilda sentiu um nó apertar em sua garganta. Ela não estava pronta para isso. A vida que conhecia se esvaecia e um novo horror tomava seu lugar. E à medida que a situação girava em direção ao inesperado, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Jacemilda estava paralisada, o olhar fixo em Pedro, a arma ainda levantada. Ela sentia um frio intenso na espinha, enquanto ouvia as palavras dele. O caos parecia ter uma vida própria, e tudo ao seu redor estava prestes a explodir. "Por favor, não façam isso!" Tudo o que ela queria era que ninguém se machucasse. Os homens encapuzados avançaram, cercando Juliano. "Ele sabe demais. Temos que acabar com isso." Um deles gritou, e as luzes tremeluziram. O som do policiamento aumentou do lado de fora, mas os homens dentro da casa pareciam mais determinados do que nunca. "Juliano, corre!" Jacemilda gritou, mas ele estava paralisado, o pânico estampado em seu rosto. Então, de repente, a atmosfera mudou. Um grito ecoou, mas não era de medo. Era um grito de raiva que ecoou pelo ar, vindo de Maria. "Fiquem longe dele!" Maria gritou, ao fazer menção de ir até o irmão. O movimento inesperado dela deixou Pedro e os outros confusos por um instante. Um instante que foi precioso. Juliano aproveitou a oportunidade. Ele agarrou a mão de Jacemilda com força, puxando-a para trás. "Vamos, agora!" ordenou. E ela obedeceu instantaneamente. Naquele momento, a noite escura parecia cheia de possibilidades, mas também de perigos. Mas o destino fez uma nova jogada. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens armados que parecia ter saído de um filme de ação. Com gritos e empurrões, as duas facções se enfrentaram, e a sala se encheu de gritos e confusão. Foi quando o mundo de Jacemilda se desfez em questão de segundos. Ela viu um homem, uma figura familiar que não via há anos, deslizar para dentro do caos. Era Carlos, seu irmão, que ela havia acreditado estar morto. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, sua presença poderosa cortando o ar pesado. Pedro congelou.
reconhecendo Carlos. A confusão e o terror pareciam se acirrar. Todos pararam por um segundo, e Jacimilda sentiu seu coração na garganta. Carlos, você não devia estar aqui, ela exclamou, lágrimas escorrendo. Eu não tinha escolha, Jacimilda. Precisamos fugir. Carlos estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Então, a tensão aumentou. A arma de Pedro estava voltada para Carlos, e os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. Carlos, você sempre foi um problema. Pedro disparou, e Jacimilda ficou atônita. Você deveria ter ficado longe do nosso caminho. O nosso caminho? O que isso quer dizer? Carlos gritou, e os dois começaram a discutir. A intensidade da cena era insuportável. Jacimilda não sabia em quem confiar. Quem era realmente Carlos? Se um deles estava envolvido, e ainda por cima sobre o que Otávio descobriu, tudo parecia muito pior. Calem a boca e vamos embora! Juliano pressionou, puxando Jacimilda para a saída. Mas ela estava paralisada, olhando para Carlos. Por que você não me contou, Carlos? Ela sussurrou. O medo tomou conta dela. Carlos era a chave? Ele sempre soube de algo e estava escondendo. Você é parte disso, não é? Jacimilda, é complicado. Precisamos sair agora. Carlos insistiu. Ela queria acreditar nele, mas as peças não se encaixavam. O olhar de Juliano na direção de Carlos era de desconfiança. Então, um dos homens encapuzados avançou, com o olhar fixo em Juliano. Você está encurralado, Juliano. É a única chance que sair dessa. Ele fez um movimento com a arma. Jacimilda pôde sentir seu coração parar. O que mais poderia acontecer? O que mais eles estavam escondendo? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. O peso da verdade e o que cada um realmente representava estava a um passo de ser revelado. Ela só esperava que ainda houvesse tempo para descobrir. Jacimilda estava paralisada, o olhar fixo em Pedro, a arma ainda levantada. Todo o caos parecia ter vida própria, e a tensão se acumulava no ar. Por favor, não faça isso, ela implorou, o medo reverberando em cada palavra. Os homens encapuzados avançaram, cercando Juliano. Ele sabe demais. Temos que acabar com isso, gritou um deles, enquanto as luzes da sala piscavam como se refletissem a agitação. O som de sirenes se aproximava, mas o pânico ainda dominava a cena. Juliano, corre! Jacimilda gritou, mas ele está... O movimento surpresa deixou Pedro e os outros perplexos. Um deslize que poderia ser sua única chance. Juliano agarrou a mão de Jacimilda. Vamos, agora! Mas ela hesitou, já envolvida em um emaranhado de sentimentos conflitantes, enquanto olhava nos olhos de Carlos. Ele não parecia o irmão que conhecia, mas sim uma sombra do passado que a aterrorizava. Então, inesperadamente, tudo aconteceu em câmera lenta. O homem mais alto do grupo encapuzado se virou em direção a Carlos. Um brilho de reconhecimento nos olhos. Você! O que está fazendo aqui? As palavras eram lançadas com ferocidade, e Jacimilda sentiu seu coração parar. O que Carlos tinha a ver com eles? Você nunca devia ter voltado. Acha que pode escapar das consequências? O tom de voz do homem era feroz. E naquele instante, todo o ar se carregou de uma tensão palpável. Foi então que uma explosão de luz e barulho irrompeu na sala. O som de vidros quebrando e gritos de fora se misturaram à confusão.
Os homens encapuzados começaram a olhar nervosamente para a porta. Apenas um momento, mas foi o suficiente. "Eles estão vindo! Temos que sair!" gritou um dos encapuzados, enquanto a adrenalina os invadia. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu por trás do grupo, atirando-se sobre o líder encapuzado. Era Otávio. A sala ficou paralisada. Como isso era possível? Ele estava vivo? O desespero e a confusão criaram um turbilhão de emoções. Jacemilda não conseguia processar. Seu próprio filho havia estado ali o tempo todo. O rosto de Juliano se iluminou com alívio, seguido por um choque profundo. "Otávio!" gritou Jacemilda, desejando que fosse um sonho. Como ele estava ali? O que ele sabia sobre toda aquela situação? "A situação está desperida!" gritou Otávio, seu olhar se fixando em Juliano e Jacemilda. "Mãe, eles estão aqui por causa de algo que eu descobri. Eles acham que eu tenho algo importante. O que eu tenho em mãos pode derrubar tudo", disse Otávio. Mas ele estava sem fôlego, como se carregasse o peso do mundo nas costas. "Eles vão fazer qualquer coisa para pegar." "Pegar o quê?" A voz de Juliano tremia. Jacemilda estava em choque, sentindo o mundo girar ao seu redor. As peças começaram a se encaixar, mas a nova configuração só aumentava o horror. "Eu não posso contar agora. É muito perigoso. Mas isso envolve muito mais do que parece. E uma vez que isso sair, ninguém está a salvo." Otávio olhou diretamente para a mãe, seu olhar incendiando uma chama de medo. Enquanto isso, os homens encapuzados começaram a recuar, ainda com armas em punho. "Estamos em perigo. Precisamos sair agora mesmo", gritou um deles. Mas foi tarde demais. A cena se transformou em um frenesi. Silhuetas começaram a se mover pelas sombras, e a sala se encheu de uma energia mortal. A verdade estava prestes a explodir, e todos ali sabiam que as consequências seriam devastadoras. Jacemilda olhou para Otávio, então para Juliano. "O que mais nós estamos perdendo?" Um nó crescia em seu peito. Cada palavra liberta era um passo mais próximo do abismo. E a única certeza que tinha era que nada seria igual. As luzes piscavam, o caos se agravava, e em meio a tudo, uma nova pergunta surgiu, como um eco no silêncio. O que mais havia escondido? Afinal, quem eram eles, realmente, uns para os outros? Jacemilda sentiu o pânico subir pela garganta, enquanto as luzes piscavam e os homens encapuzados se preparavam para atacar. Otávio estava bem ali, de pé, com os olhos cheios de determinação. Não era um sonho. Era a realidade crua e aterrorizante. A confusão era palpável e ela mal conseguia respirar. "Otávio, você está vivo?" A voz dela saiu em um sussurro trêmulo, sem saber se deveria sentir alegria ou medo. "Eu sempre estive, mãe", ele gritou. "Mas agora precisamos sair." Juliano lançou um olhar desesperado para Jacemilda. E em frações de segundos, tudo parecia estar em jogo. Pedro, ainda com a arma em punho, observava a cena, a expressão do rosto confusa e decidida ao mesmo tempo. "Você não sabe o que está fazendo." "Otávio!" ele disse, a voz carregada de desespero. "Eles virão atrás de você, Juliano!" gritou Otávio. "Todo mundo envolvido, não podemos ficar aqui." A adrenalina pulsava
e os sons de sirene se aproximando se misturavam aos gritos dos homens encapuzados. A noite estava fugindo do controle. Carlos, o irmão de Jacemilda, observava a cena, a expressão tensa. "Precisamos de um plano, agora!" gritou ele em meio à turbulência. O caos reinava e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. O líder dos encapuzados fez um movimento brusco e o clima mudou novamente. "Você não vai escapar, Juliano. Isso termina agora." A ameaça pairava no ar. Jacemilda sabia que não era hora de hesitar. "Vamos, corram!" gritou, puxando Juliano e Otávio enquanto se dirigiam em direção à porta dos fundos. Enquanto todos se moviam, o ar estava cheio de gritos confusos, sons de passos rápidos e uma sensação de desespero iminente. Com cada segundo, ela sentia que estavam mais perto de serem cercados. Mas, ao virarem a esquina, se depararam com uma figura familiar. "Meu Deus, o que está acontecendo aqui?" Era a voz da avó de Otávio, Dona Lúcia, que havia chegado justo a tempo. Ela tinha um olhar sereno, mas determinado. "Saibam que a verdade do que aconteceu com Otávio ainda pode ser revelada", ela exclamou, suas palavras sendo um bálsamo em meio ao caos. "Vó, eles estão atrás de nós! Temos que ir!" gritou Otávio, com os olhos arrepiados de emoção. "Confia em mim, filhos. Tenho uma saída, mas vocês precisam me seguir", disse Dona Lúcia, e o tom de sua voz soou como um farol na escuridão. Entre o caos e a insegurança, seguiram a avó para um beco que levava a um antigo armazém. Dentro, o silêncio se abateu sobre eles. "Aqui podemos nos esconder", disse Dona Lúcia, fechando a porta pesadamente atrás deles. "Precisamos saber o que exatamente aconteceu naquela noite", Jacemilda exclamou, enfrentando Juliano. A desconfiança agora era um peso mortal entre eles. Otávio, ainda nervoso, passou os dedos pelo cabelo. "Mãe, eu não posso deixar que você seja machucada. Eles vão fazer de tudo para silenciar a verdade." "Então, o que você está esperando? Precisamos unir forças, e se chegarmos à verdade, podemos acabar com essa situação de uma vez por todas." Carlos interveio, suas palavras cheias de determinação. Mas antes que mais coisas pudessem ser ditas, o ruído do lado de fora se intensificou, e um grupo de policiais chegou, prontos para intervir. "As informações que temos levam até vocês", gritou um dos policiais, e Jacemilda sentiu um misto de alívio e temor. A verdade poderia finalmente estourar em sua frente, mas a pressão também crescia. Havia muitos segredos e mentiras a desencadear. Como sabemos o que realmente aconteceu? Precisamos expor todos os envolvidos. Filha, avó, selando o destino dos que estavam ali. Para o bem ou para o mal, a verdade estava prestes a vir à tona. Seu coração acelerava, e ela sabia que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. A liberdade ou a tragédia era apenas uma questão de tempo. A polícia estava ali para protegê-los, mas a ideia do que poderia ser revelado a assustava. Nesse momento, ela fez uma escolha, um desejo ardente pela verdade, mesmo que dolorosa. A história não acabava ali. Algo estava prestes a mudar, e a dúvida pairava no ar. O que mais eles ainda estavam escondendo? E assim, com os pensamentos acelerados e uma estranha esperança pulsando, Jacemilda fez um movimento. Estava pronta para enfrentar o que quer que fosse, com sua família ao seu lado. E o futuro? Bom,
Esse ainda era um mistério a ser desvendado. E agora, queridos leitores, esta história merece seu apoio. Você precisa se inscrever aqui no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e nos motiva a trazer mais emoções como essa. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque sua voz importa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para apoiar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância desse.